Olá, eu sou Lucas Contessoto E eu, Rodrigo Pazini. e este é o episódio número 8 de Revisitando Forks, podcast para ler, reler, discutir e revisitar os capítulos da saga Crepúsculo. Pegue sua xícara ou garrafa de café e vem com a gente para o episódio do capítulo 8, Port Angeles. Antes de começarmos, eu gostaria de deixar um aviso de gatilho. Vai ser construída toda uma coisa de violência relacionada a abuso. Então, fica aqui o aviso, como conteúdo sensível para algumas pessoas. E agora, Lucas, por favor, a sinopse. Animada para deixar Forks, mesmo que por um instante, Bella acompanha Jessica e Angela até Port Angeles, para ajudar suas amigas a escolherem as roupas para o baile, e acaba se aproximando mais de Angela. Swan sai sozinha para procurar uma livraria, mas se perde e se vê cercada de um grande perigo, até que é salva por uma pessoa inesperada. E agora, o resumo pontuado. O capítulo, ele. Então, o capítulo, ele é em sequência também ao capítulo anterior, né? Onde Bella estava aguardando Jéssica ali, já entrando no carro, para irem buscar a Angela. E então, nesse capítulo, elas estão já dirigindo em direção a Port Angeles. A Bella narra pra gente que a Jéssica é como um as do volante, assim, que ela tá, tipo, correndo à torto pra chegar a Port Angeles. E ela tá se sentindo bem. Ela comenta que que ela sentia falta desse momento só das garotas, ouvindo música de rock melosa, conversando sobre garotos. Jéssica conta que ela progrediu sua relação com o Mike. E aí ela conta que acha que tá chegando o momento do beijo. E pode ser que seja o próximo encontro, né? Sim. E a Bella, assim, satisfeita com isso. Ela fica, nossa, olha o que eu fiz. Sim, ela. Ai, sou tão cupido. E ela comenta também que ela percebe que a Angela tá animada pro baile, mas ela tá mais animada pro baile do que pra ir no baile com o Eric. Nesse mesmo momento, a Jéssica fica perguntando pra Angela, tipo, ai, que tipo de cara você gosta? A gente não sabe. E a Angela fica meio desconfortável e a Bella meio que muda de assunto. E nisso elas têm uma conexão, assim, tipo, a Bella entende que ela tá desconfortável e a Angela entende que a Bella mudou de assunto pra poupar ela. E também tem uma questão que a Angela meio que solta um verde ali. Tipo, ah, mas parece que você vai ao baile, né, Bella? E a Bella fala, oi, como assim? Aí a Jéssica, tipo, ah, será que o Tyler, né? Ela fala, não. Aí a Angela fala, eu falei, né, que era a história dele, assim. Então, aqui a gente já vê que teve uma conversa por trás, um assunto. Tyler está dizendo aos outros que vai levar a Bella ao baile. Angela, ela não acreditou nessa história. Então, aqui demonstra que, tipo, ela conhece um pouquinho mais da personalidade da Bella. Que ela sabe que a Bella não aceitaria ir ao baile Com o Tyler. com o Tyler, principalmente. E nesse momento, a Bella, ela percebe que ela tá começando a realmente gostar da Angela. Ela sente que tem uma conexão boa ali, sabe? Ela, tipo, teve essa coisa mútua delas. Elas conseguem se entender caladas. E elas entram numa conversa sobre relacionamentos, sobre dates. E a Bella revela que ela nunca teve um date, ela nunca saiu, ela nunca foi convidada pro baile. E as meninas ficam meio que tipo, como assim? Foi impossível. Porque todo mundo te convida e você diz não a essas pessoas. E aí a gente vê que a imagem que a Bella tem dela, mais uma vez, não é totalmente compatível com a imagem que as pessoas têm dela, né? Sim. Porque ela não se vê atraente ou não se vê desejável pra ser chamada ao baile, mesmo com a escola inteira se matando pra levá-la no baile. E sobre o Tyler, a Bella tá bem brava, ela tá bem pistola com o Tyler, porque ela acha que o Tyler tá convidando ela e insistindo pra ir no baile com ela, porque ele se sente culpado pelo acidente. Porém, as meninas ficam, será? Será que esse é o único motivo dele tá te chamando? Faz muito parte da personagem da Bella não acreditar nisso, né? Porque ela é construída com esse nível de, de autoestima. Então, seria desproporcional ela ter essa visão de que, ah, é que eu sou atraente, então ele tá querendo me levar por isso. Não, ela vai arranjar uma desculpa pra dizer que
não há uma atração. Há sempre um motivo por trás da atração. Seja porque ela é desastrada, seja porque ele quase matou ela, seja porque ela é uma novidade, mas não por ela ser quem ela é ou pela beleza que ela tem, né? É sempre por alguma outra característica além do físico ou até mesmo intelectual. Ela nunca consegue colocar isso como um valor positivo dela. Ela fica até pensando, nossa, se eu atropelar o Tyler, quase matar ele, a gente fica kit. E aí ele não vai mais precisar ficar tentando compensar o acidente, tentando me chamar pro baile por dó. Acabou. Mas não é. As meninas ficam meio. Não é bem isso, né, Bela? Essa é uma das minhas partes favoritas desse capítulo, porque eu adoro ela, tipo assim, ah, é, ele tá falando que vai me levar pro baile, então tá. Então eu vou atropelar ele, aí as coisas ficam kits, e aí ele não precisa me levar no baile. Eu adoro o nível de conjectura dessa personagem. E foi exatamente por isso que eu falei sobre que ela poderia pensar em atropelar a Laurie. É justamente por causa disso, por causa desse pensamento que ela tem aqui nesse capítulo. Inclusive, as meninas falam sobre a Laurie, elas comentam sobre o Tyler e ela fala: ah, deve ser por isso que a Laurie não gosta de você. Então a gente tem aqui uma pista de que a Laurie gosta do Tyler e não gosta da Bella porque o Tyler gosta da Bella. E a Lauren acha que a Bella vai no baile com o Tyler. Realmente. Porque tá todo mundo sabendo. E as compras vão acontecendo, ela ajuda as meninas com os vestidos, ela dá opinião, ela. Ela não tá num momento horrível, ela não tá desinteressada ali, né? Ela tá Não, entretida. ela tá participando ali. Inclusive, ela incentiva a Angela a comprar um sapato que vai combinar com o vestido e somente com aquele vestido. E a Angela ainda fica, ai, mas será? Porque não vou usar ele mais, vai ser só com esse vestido. E a Bella vai, é pro seu lazer. E ela fala, tipo, ah, esse vestido, essa cor vai ressaltar seus olhos. Tá em promoção. É, então ela fica. Ela tá ali, ela está presente. Ela Ela está tá envolvida, vivendo. exato. Ela inclusive comenta que é muito mais fácil achar, comprar roupas com as meninas do que com a mãe dela. E ela coloca a culpa disso em poucas opções. Então é mais fácil você comprar roupa com as meninas porque elas têm menos opções. A quantidade limitada de lojas de Port Angeles em comparação ao Phoenix acaba sendo algo positivo nesse aspecto, né? É igual você entrar em streaming e você quer um filme. E você tem tanta opção de filme que você não consegue escolher um filme. Porém, quando você tem duas opções de filme, fica muito mais fácil. É um ou outro. Ou nenhum. Ou nenhum. Quando a Jéssica se afasta um pouquinho, a Bella tenta dar uma sondada na Angela sobre os Cullen e ela acaba tentando soar não interessada, tentando soar casual, e ela não consegue. Mas ela pergunta pra Angela sobre os Cullen, se é normal eles sumirem da cidade quando tá com um clima bom, ensolarado. E a Angela tem uma resposta tranquila. Ela fala: ah, eles gostam de acampar O durante. clima tá bom. Quando o clima tá bom, eles vão acampar. E é isso. E ela não falou mais nada. E a Bella gostou disso. Mais um pontinho pra amizade das duas aí, porque é tudo que a Bella queria, uma pessoa que, tipo, não fica perguntando demais, não quer saber demais, e é isso, tá ótimo pra elas. A Bella é um pouco relutante, então ela deixa as meninas nas lojas, né? Pra procurar por livros que ela queria comprar já. E combina de encontrá-las no restaurante onde elas já tinham combinado que iam comer, um restaurante italiano, né? A Bella, ela tem a preferência por ir sozinha comprar os livros, porque se tratando de livros, ela fica imersa demais. Dentro deles, ela também não deve se sentir muito confortável com, tipo, fazendo as pessoas esperar por ela fazer algo, né? A Bella encontra uma primeira livraria que foi apontada por Jéssica, mas não é o que ela procurava. É uma livraria que tem bastante livro de cura espiritual. Essa loja me lembrou um clichê de vários filmes de fantasia que em determinado momento o personagem chega numa loja que tem toda uma aura mística. Aí tem aquela senhora que vai falar de uma lenda, uma profecia ou alguma coisa assim. Parece que a Stephanie Meyer coloca isso ali e a Bella olha e fala:
Não, eu posso evitar essa conversa. E ela sai. É, porque ela olha pela vitrine, pelo vidro, assim, e ela descreve a loja. Ela descreve a vendedora, ela descreve as coisas que estão sendo vendidas. Então ela observa muito essa loja. E eu acho que é exatamente pra isso, pra dar essa vibe, tipo, nossa, ela vai entrar. Ela só não entra, ela fala, ah, não, obrigado. E assim, toda a escolha de se colocar algo numa narrativa, ela tem um propósito, sabe? Então, é, é por esse aspecto que eu fiz essa comparação com as lojas místicas de outras obras, sabe? Porque eu realmente sinto muito isso, porque ela construiu, como o Lucas disse, toda essa vibe, né, de coisa mais esotérica e tarará. Se você pegar, por exemplo, um exemplo rápido, do Jovens Bruxas, por exemplo, elas entram numa lojinha que é descrita quase da mesma forma, né? No caso, no filme é mostrado. E aí tem, né, todo esse acontecimento da mulher ali ser uma bruxa e ela ter se tocado das cinco e etc. Enfim, não é à toa. Então ela vai procurar outra livraria. Então ela sai pela cidade procurando uma livraria que tivesse coisas que ela tivesse mais interesse. E ela fica pensando ali sobre coisas, ela divagando um pouco. E ela avista um Volvo. E aí ela fica pistola. Ela já xinga, ela já fala. Vai, maldito vampiro idiota. Puta que pariu, caralho, sai daqui, porra. Dá pra gente ver que ela tá bem, né? Bem apaixonado. E ela acaba se atrapalhando ali no caminho. Ela fica procurando por lojas que tem vidro, que geralmente livrarias têm vidro. Mas ela sempre acaba em um lugar que não é bem o que ela queria, não era o que ela achava. É uma área bem industrial, então tem muito depósito, tem muita rua que dá dentro do estacionamento. Então ela acaba começando a se perder ali. Mas ela ainda tá em um lugar que tem movimento. Ela ainda comenta que tá movimentado, tem bastante carro. É, até que ela vai chegando mais nessa área que é muito mais industrial, começa a reduzir o número de pessoas e meio que ela se perde no meio dos pensamentos, e quando ela volta, puf, ela já tá perdida, aí ela tenta voltar pra trás. Começa a anoitecer. E aí é o momento do gatilho, gente. Aqui, toda essa cena, ela é construída, aos poucos, a tensão dela. Então a Bella, ela primeiro dá um clique de que ela se perdeu, ela percebe que o lugar está vazio, então já vai criando Uma uma atmosfera. atmosfera mais pesada, um clima mais fechado. Então ela começa a prestar mais atenção. E aí, Ela avista quatro caras, meio distantes, e um deles interage com ela diretamente. Só poderia ser ela. E ela responde um oi, meio que automático, assim. E ela tenta se afastar. Na mesma calçada, ela tenta se afastar o máximo que ela pode pra passar por eles. Então ela atravessa a rua depois e continua. E ela tem a sensação que dois estão seguindo ela. ela ouve eles rindo, né? Sim. Que claramente, por ela ter apressado os passos, eles perceberam que ela estava sendo afugentada e com medo, né? Então a gente pega a característica deles aqui de sádico, porque eles estavam se divertindo à custa do pavor dela. E ela fica preocupada em ser seguida. Ela até pensa em olhar pra trás, mas ela fica meio relutante e continua só caminhando. Mas nenhuma rua que ela vista, ela tem saída. Ela sempre dá em outro armazém, ou sempre dá em outro prédio, outro muro. Então ela acaba meio que se perdendo ali, tentando fugir deles. Quando ela chega numa esquina, ela pensa, tipo, eu vou chegar, tipo, chegar naquela esquina ali, eu viro e acelero ainda mais e tal. Só que na hora que ela chega e olha, é uma rua sem saída. E aí meio que ela mingua um pouco. É, tem um muro que separa ela da avenida principal. Então ela consegue ver a avenida, ela consegue ver que tem bastante gente lá, mas ao mesmo tempo que ela consegue ver, tá muito longe dela. Ela não conseguiria chegar ali a tempo, tipo, ela não conseguiria chegar ali, na verdade, por aquele caminho. E aí ela comenta que ela percebe que ela não estava sendo apenas seguida, ela estava sendo encurralada. Ela percebe que O grupo ele se ele foi separou. se separando. Então, eles foram meio que fazendo com que ela fizesse esse caminho pra fechar ela.
E ela começa a pensar ali, refletir sobre tudo que ela sabe sobre defesa pessoal. Ela fala que ela sabe exatamente onde está o spray de pimenta dela, que é dentro de uma caixa debaixo da cama. E, e ela começa a pensar, tá, são 4, não tem o que fazer, mas eu vou machucar esse. Aí ela começa a pensar em coisas de defesa pessoal, como afundar o nariz na cabeça da pessoa, ou tentar arrancar um olho, e, óbvio, o chute no saco, que é o mais clássico, né? E ela ainda comenta que ela pensa assim: eu posso até cair, mas eu vou tentar levar algum comigo, né? Ela tem essa coisa assim. Antes ela perceber que estava sendo colada, que ela estava desconfiando que estava sendo perseguida, ela até comenta que um carro que passa ao lado dela e ela pensa em se jogar na frente desse carro. Mas ela não faz isso porque ela ainda não tem certeza que ela estava sendo seguida. Então poderia ser, entre aspas, à toa. Só que depois, quando ela já tá ali meio que sem saída, ela avista outro carro que vem na direção deles. Aí ela fala agora: vou me jogar. Esse carro vai parar, pelo bem ou pelo mal. E o carro para. E muito que pelo bem, né? Porque o carro dá uma virada ali, a porta já tá aberta, ela ouve uma voz, entra e ela não pensa duas vezes. Ela entra dentro do carro, põe o cinto, olha pro lado, tá. Na verdade, ela põe um cinto, o carro vai, e aí quando o carro vai, ela meio que já sabia, né? Pela voz, fica, tipo, compreendido que ela já tinha entendido. Era o Edward. O Edward estava ali com o Volvo, o maldito Volvo. E aí tem essa quebra dessa primeira tensão, né? Tipo, não é exatamente uma quebra, porque a gente vai dar uma continuidade, só que a gente tem esse alívio dessa coisa que estava se construindo. É, a gente tem um relaxamento, mas mesmo com as perguntas que vêm depois e com o diálogo, ainda tá um clima tenso, é um relaxamento daquela situação. A gente começa uma outra construção depois, que é o diálogo deles, né? Porque o Edward, ele tá nervoso, ele tá aflito, ele pede pra ela, ele para o carro depois de um tempo e pede pra ela acalmar ele, distrair ele. Esse nervosismo da situação, ela passa após a Bella sair dela, e ela não entra em choque, né? Que é algo que o Edward vai começar a esperar que isso aconteça em Sim, algum momento. inclusive ele fica mais em choque do que ela, nesse momento, por exemplo. Exato, porque ela tá mais preocupada com ele do que com ela mesma, porque ela percebe que ele tá super nervoso e ela fala: Você tá bem? É a primeira conversa dos dois. E ela pergunta pra ele se eles também. E, tipo, isso gera, tipo, uma super confusão na cabeça dele. Mas isso também mostra um pouco do altruísmo exagerado da personagem, sabe? De sempre colocar os outros na sua frente. E pra ela, até que tava tudo bem, porque pela forma que ela vê as coisas, é tipo, eu tava numa situação ruim, não aconteceu nada, ufa, ok, passou. Ela até comenta posteriormente que pra ela é muito, ela tá muito acostumada a esconder, a ignorar esses sentimentos ruins, né? Tipo, ignorar coisas pesadas que acontecem com ela. O que é preocupante, mas é o jeito que ela tá ali lidando com as coisas. E no carro, quando a gente fala que a gente tem um relaxamento, não quer dizer que a cena vai ficar necessariamente tranquila. Mas é que a gente não tá esperando que nada aconteça ali. Eles estão conversando, o Edward tá nervoso, ele pede pra ela distrair ele, mas a sensação de perigo já passou. O que tá acontecendo ali no carro é o efeito colateral daquela cena, né? Os efeitos daquela cena. E a Bella, ela já transmite pra gente a tranquilidade dela, né? A forma que ela já narra já é diferente, é espaçada, ela não tá falando. Porque quando ela tá narrando as sequências anteriores, ela tá falando: dei um passo, respirei, mexi no cabelo, sei lá, botei a mão no bolso. Ela vai meticulosamente falando as ações, os pensamentos dela naquele exato momento. Ali não, ela já tá mais tranquila, é mais espaçada essas coisas. Quando ele pede pra ela distrair ele, e a primeira coisa que ela fala é que ela tá pensando em atropelar o Tyler, porque assim, eles seriam kits e ele não teria mais que chamar ela pro baile. E aí o Edward já tava sabendo que, que o Tyler tava espalhando pros outros que ia levar a Bella ao baile. E aí a gente tem uma fala muito boa da Bella que ela começa a refinar ainda mais o atropelamento do Tyler. E ela fica pensando, tipo, você deixa ele paraplégico?
Ele não vai conseguir ir ao baile. É só ele não morrer. Se ele estiver quase morto, ele não vai. Então, aqui a gente tem esse humor que é bem mais pesado, mais ácido, assim, da personagem. Que, assim, você não vai achar em um fio do cabelo da personagem do filme. E não é só este momento, são vários momentos que ela tem esse nível de humor ácido, assim. Eu acho que combina com a cena porque, por mais que ela não esteja demonstrando ou sentindo que ela tá nervosa, que ela tá nervosa, mas mais com o Edward do que com ela mesma. Mas mesmo assim, ela acabou de passar por uma situação pesada, uma situação perigosa. Então eu acho que é o jeito dela extravasar esses sentimentos, né? Ela já fez essa piada, ela já falou sobre o Tyler, mas nesse momento ela faz uma coisa mais pesada, mais perto da morte. E tem gente que pode, tipo, pensar super absurdo, nossa, como que ela tá fazendo piada depois de passar por uma situação dessa? Gente, as pessoas reagem a momentos traumáticos, a diferentes coisas, de maneiras diferentes. Não leva isso pro pessoal e tenta entender isso como se fosse uma coisa sua, se você tá vendo isso dessa forma, sabe? Pensa nisso, que as pessoas são responsivas de maneiras diferentes a situações diferentes. Assim como a gente ama diferente um do outro, a gente sente as coisas de maneiras diferentes. E isso é trabalhado de várias maneiras no livro até agora. Não só com acontecimentos assim, mas com tudo. A Bella sempre teve uma reação às coisas diferente da maioria das pessoas que estavam ao redor dela, por exemplo. Inclusive, o livro não deixa passar essa reação da Bella. Ele não deixa passar essa, entre aspas, despreocupação dela em relação ao que aconteceu. Porque o Edward tá ali pra demarcar isso. Exato, ele tá o tempo todo ali esperando que ela vai, em qualquer momento ela vai ter um choque, que ela vai entrar em choque, né? Tem essa preocupação. Só não tá vindo dela, né? Pode ser que ela esteja usando isso pra camuflar o que ela tá sentindo, e provavelmente talvez seja isso. É o jeito que ela tá demonstrando ali estar depois da situação. No carro, né, depois disso, depois que ela acalma ele ainda fica bastante nervoso. O Edward, quando ele pede, né, pra Bella distraí-lo nesse momento, dentro do carro, ele já deixa meio que escapar por ele, né, que ele quer caçar aqueles caras. E aqui a gente tem coisa do ímpeto, né, da raiva, da cólera, né? Uma coisa muito mais bestial, que é da figura do vampiro, do impulso e etc. Acho bem interessante isso, essa coisa do descontrole, né? Porque posteriormente a gente vai ver mais a fundo, mas o Edward, ele tá sempre nesse penhasco que é o autocontrole, né? Os vampiros, em geral, da família Cullen, eles estão em pontos diferentes de um penhasco do autocontrole, justamente por causa dessa questão bestial deles. Inclusive, ele comenta que tem problemas com temperamento, né? E ela entende meio que por cima, assim, ela concorda, basicamente. E ele comenta que queria que ela distraísse ele pra ele não ter o ímpeto de voltar lá pra caçar eles, né? Igual o Rodrigo falou. Então vem essa coisa da caça. Eles vão até o restaurante, onde as meninas estão esperando a Bella. E as meninas são preocupadas. E a Bella fala: Ah, eu me perdi. Encontrei com o Edward, ele me ajudou a chegar aqui. A Jéssica, nesse momento, tipo, ela pergunta meio que onde você tava? Como se, de alguma forma, ela já tivesse meio premeditado esse encontro com o Edward, sabe? E tivesse só fugindo delas pra encontrar com ele, né? Eu tô sendo muito essa vibe, assim. A Bella até comenta que ela morde o lado, assim, de curiosidade, de querer saber, de querer perguntar mais sobre. E ele pergunta, né? Ah, tudo bem se eu ficar com vocês, né? E a Jéssica responde: Ah, é claro. E aí a Ângela fala: na verdade, Bela, a gente já comeu enquanto estávamos esperando. Ah, desculpe. A Ângela entende isso. Parece que a Jéssica. Se a Ângela não tivesse ali, teria ficado um date. A Jéssica, a Bella e o Edward. É porque eu não acho que a Jessica não entende. Eu acho que ela entende muito bem o que tá acontecendo. Só que ela Só ainda que ela, tem uma queda pelo Edward, sabe? eu acho que nesse caso, além disso, tem a questão da curiosidade. Sim. Ela falou assim: foda-se meu bom senso. A Eu Jéssica. quero saber o que tá acontecendo. Eu vou ser intrusa. Eu vou ser totalmente inconveniente aqui
mas eu quero saber o que está acontecendo. E ele já fala, Queira. exato, gente. Maravilhosa, melhor A gente seria a personagem. Jéssica. A gente seria Mas se te Jéssica. falar, a Angela é um anjo, a Jéssica chata, mas a gente seria a Jéssica. Às vezes a gente é autocrítico demais com a gente. A gente se vê na Jéssica, a gente é autocrítico com ela. Exato. Eu só não aceitaria ir no rolê com o Mike. Nesse caso aí, eu deixo com a Jéssica só. Ó, mas não vem não, porque tem bastante gente que votou que iria com o Mike no baile. 3 listas de opção. A pessoa vota no Mike não é porque é o melhor, é o menos piorzinho. Amigos, o Mike é alguma coisa. Eu gosto dessa coisa meio Golden Retriever dele. Ele tem um carisma bobo, né? É que ele é chato. Então o Edward fica com a Bella e ele fala com as meninas: olha, eu levo ela depois, eu garanto que ela vai se alimentar e beber alguma coisa, e eu levo ela pra casa. E as meninas olham pra Bella meio que num olhar de tipo: tá tudo bem? Podemos ir? Você vai ficar? E a Bella dá uma piscadinha pra elas e elas falam: ah, ok, então. Beijo. E os dois ficam no restaurante. O Edward pede uma mesa pra dois. Mais afastada, né? De início ele pede uma mesa e quando chega na mesa ele fala: ah, não poderia ser uma mais afastada, uma mais particular, né? Mas. Uhum. E ela fica meio impressionada, porque ela fala que ela nunca viu alguém trocar de mesa, só em filmes antigos, em filmes de época. E ela começa a ficar incomodada com a garçonete ali, porque ela tá sendo muito atenciosa com o Edward, e ela percebe que ela tá, tipo, basicamente apagando a existência da Bella. Né? Ela interage com o Edward de costas pra Bella, é, Nem encara direito a Bella, e meio que, tipo, desdenha a existência dela. e ela percebe que o Edward ele é muito persuasivo, como se fosse um poder da persuasão. Ele usa isso e às vezes ele nem percebe. Ela tem a impressão que ele nem tá percebendo ali quão persuasivo ele tá sendo. Ele faz ela achar uma mesa mais reservada, ela tá o tempo todo ali querendo agradar ele, né? E ela comenta isso com ele. Ela fala: ah, você não sabe o impacto que você causa nas pessoas? Ele fala: ah, mas eu causo em você? Ela fala o tempo todo. Aí ele meio que fica alegrinho com isso, né? Inclusive, ele usa isso com as meninas, né? Com a Angela e com a Jéssica. Sim, pra elas ficam meio bobas assim, né? Tipo, ai, É. com certeza, pode ficar aí. Mas a gente percebe que, tipo, por exemplo, a Angela, ela já tem um autocontrole maior em relação a isso. E aí o Edward faz a Bella pedir alguma coisa pra comer e ela fica, entre aspas, o Edward faz ela pedir algo pra comer e aí, olha só, gente, ele não está com fome. Aí ele fala: ah, eu não vou comer, eu não estou com fome. E ela faz uma pontuação mental, tipo, claro que não. Óbvio. Ele pede 2 cocas, ah, e a Bella percebe que tá com sede quando ela toma o refrigerante. Ela toma e depois ele dá o dele pra ela. Ela toma tudo também. E aí, mais uma vez, o Edward, ele vai no ponto de, tipo, você não vai ter um choque, não vai acontecer alguma coisa, você não vai ter uma reação. E ela responde que se sente segura com ele. E isso deixa o Edward mal, porque ele não se vê como algo de proteção, né? Ele se vê como mais um perigo infringindo a Bella. Ele se sente mal por ela se sentir segura com ele. Ele até comenta, né? Tipo, ele fala que quer fazer uma errata, basicamente, que antes ele falou que ela era um imã pra acidentes. E ele fala que, na verdade, ela é um imã pra perigos. E aí ela pergunta: você é um deles? Aqui, gente, eu acho que foi assim, a canetada. Essa é a primeira tava inspiradíssima nesse dia. Acho que ela passou muito tempo pensando nessa cena, nesse diálogo. E a gente entra nessa conversa com coisas muito, muito investigativas. A gente tem essa pontuação dela pensando, claro que ele não iria comer nada. A gente tem a Bella relacionando os olhos, as cores dos olhos do Edward, em relação à fome dele E o humor dele também. e ao humor. E isso até assusta o Edward, porque de alguma forma parece que ele percebe que ela tá sendo muito mais perceptiva do que ele acha que Ele, é. ele conta isso pra ela, né? Sim, Ele fala: estou impressionado que
Eu não sabia que você ia ser tão observadora, que você ia prestar tanta atenção nas coisas. Em relação a essas decepções que o Edward aparenta ter, a gente vê que frustra algum tipo de plano que ele tem em relação à Bella. E ela tá conectada a ele nesse nível, dessa forma, vai contra esses planos inicial que o Edward tem em relação a ela. A gente não sabe ainda que ele tá pensando em relação a essas situações. A gente pode imaginar a complexidade que é, porque, s- primeiro, ele se vê como algo danoso, perigoso, ele se vê como vilão, ele claramente não tá conseguindo ficar longe dela, ele tem essa coisa de querer estar perto, de querer proteger, de, né, achar que vai acontecer alguma coisa ruim com ela, em contraste com ele mesmo ser esse perigo. Para proteger ela, ele também teria que proteger ela dele mesmo. Então a gente pode pensar nessas complexidades que pode passar por trás do personagem. E nessa conversa também eles entram em uma conversa hipotética, né? A Bella pergunta pra ele se hipoteticamente ele pudesse ler mentes, como isso funcionaria? E ela comenta que ela, na pergunta, ela fala ler a mente de todo mundo. E aí ele fala menos uma pessoa, que seria a Bella. Então ali ele admite que ele lê pensamentos, ele não consegue ler os pensamentos dela. E é aquele negócio, eles, ao mesmo tempo que eles estão falando assim, ah, não vamos conversar sobre, não vou falar nada. Ele meio que fala tudo, né? É, Fala, ah, não vou falar, e fala. e eu gosto desse negócio. A Bella ela foi bem sagaz em colocar casos hipotéticos, porque é muito mais fácil você falar das coisas em terceira pessoa. Né? Quando você tiver que ter uma conversa difícil com alguém, tenta usar essa. Põe as coisas numa perspectiva de uma terceira pessoa. Faz a pessoa refletir com você sobre isso, por exemplo. Porque você se afasta um pouquinho ali, né? Você se coloca mais longe da situação, então é muito mais fácil falar dos outros. Então falar na terceira pessoa é um pouco mais próximo disso. A Bella, ela vai fazendo então, né, esses interrogatórios, vai tomando algumas conclusões, e ela vai juntando essas peças que ela ainda não encaixou direito. Só que uma peça que ela não conseguiu encaixar ali sozinha, por exemplo, é do motivo do Edward estar ali na cidade. Eu acredito que ela não conseguiu encaixar essa peça por falta de autoestima. Porque se ela pensasse que ele realmente estaria interessado nela, ela saberia que, tipo, é por causa dela, né? Sem precisar de ter uma confirmação. Eu acho que é mais pelo provável. Qual a probabilidade dele estar me seguindo em outra cidade só pra me proteger? Porque se você tira do contexto, creepy, né? Esquisito. O cara, tipo, pegou o Volvo dele, foi pra outra cidade, porque sabia que você ia estar lá. Eu chamo de romântico. A Bella também. Então eu acho que ela tenta seguir uma lógica ali. Ela fala, será que isso é provável ou não? E aí junta com a autoestima e tudo fica improvável pra ela. Mas ela quer ter essa certeza, né? Ela quer saber por quê. Ela desconfia, porque eu não acho que ela faria essa pergunta se ela achasse que era pura coincidência. Porém, eu acho que ela não, ela reluta muito em admitir que essa é a verdade. Porém, ele só responde porque ele fala, olha, eu vou responder e você come. E ela começa a comer. Ela já tava comendo aos poucos ali, mas ela realmente começa a comer nessa hora. E aí ele fala como ele achou ela. E pra achar Bella, Edward então usa esse poder seu de ler mentes, né? Ele vai acompanhando a mente da Jéssica e da Angela por onde elas estão, só que ele demorou um pouco pra perceber que a Bella tinha saído da loja de roupas, Que ela tinha se afastado dos meninos, né? que elas não estavam juntas mais, e isso já causa um inquietamento nele, ele começa a procurar a mente dela na cabeça de outras pessoas, ele vê na mente de outras pessoas por alguns lugares que ela meio que passou, Ele chuta que ela também estaria passando pela livraria. até que ela encontra a imagem da Bella na mente de um daqueles caras que estava perseguindo ela, e o teor da imagem não deve ter sido legal, né? Então ele vai de encontro a isso. E eles estão indo embora, né? Depois que eles têm essa conversa, eles vão indo embora. E a Bella não fica mal por isso, porque ela pensa: ainda temos uma hora de viagem de carro. Então ainda temos mais uma hora pra conversar mais. E um detalhe: ela tá vestindo a jaqueta dele, que ela tava com frio.
Ele, pasmem, gente, né? Ele não estava com frio. Ele deu a jaqueta pra ela e ele até comenta, né, que ela fica muito bem com aquela cor. E aí a Bella fica apenas sentindo o cheiro da roupa. Ela comenta que não acha que é um perfume, mas é o cheiro dele. Uhum. E quando eles estão indo pro carro, ela fica meio que agradecida de ele não poder ler os pensamentos dela. É porque ela também pensa na Jéssica nesse momento, falando sobre o beijo do Mike. E aqui ela tá fazendo uma projeção de tipo, será que rolaria um beijo meu e do Edward? E quando eles entram no carro, ele olha pra ela e fala: "Olha, agora é a sua vez." E aí acaba o capítulo. E acaba assim, num momento que você sabe que vai ter uma continuidade ali na conversa, porque não acabou o dia ainda. Eles vão ter esse trajeto pra fazer. É aquele capítulo que você ignora que tem outro capítulo. Você simplesmente vira a folha e fala: "Não, acabou não." E continua. Só que a gente não vai continuar aqui. E agora, o livro versus filme. Esse capítulo no filme, ele tá um pouco misturado com o próximo capítulo, mas dá pra gente fazer uma divisão bem certeira, assim, onde o capítulo acaba no filme, que é quando eles vão pro carro. As cenas estão todas ali, né? As cenas descritas no livro. Nós temos a do shopping com as meninas. A gente não tem necessariamente elas dentro do carro, mas já tem elas na loja. Nós temos a perseguição e nós temos o restaurante. Então tá ali. Só que a conversa, como é construída cada um desses momentos são diferentes. É, pra começar, a Bella no filme, ela tá cagando pra loja. Sim, ela tá entediadíssima ali, ela não tá dando a mínima pras meninas. Inclusive, a motivação dela pra ir pra Port Angeles é outra. Enquanto no livro ela estava ansiosa, ela estava, tipo, querendo esse momento, sair de Forks, Estar com as meninas é é, uma coisa normal, assim. se distrair, se divertir. No filme, além dela se convidar, ela se convida porque ela ainda está nas pesquisas dela. E ela usa as meninas mais como muleta pra chegar lá e ir na livraria. Como se ela É, estivesse só pegando uma carona mesmo. e ela fica. As meninas conversam com ela, ela tá desinteressada, ela não responde direito, ela mal olha os vestidos, ela fica, tipo, com cara de bunda. E isso é muito diferente do livro, né? No livro ela está ali porque ela queria estar ali com as meninas. E no filme ela ainda tá pesquisando, ela ainda tá querendo saber mais sobre o Edward e tudo mais. E ela de cara já fala: "Ah, eu tenho que ir na livraria. Eu tenho um livro que eu quero muito ver e eu vou lá." E as meninas falam: "Ah, tá bom, vai lá." No filme tem a cena da livraria, né? Ela chega aí numa livraria. Ela entra na livraria. É a mesma livraria descrita no livro, porém ela entra, né? A gente consegue ver os detalhes da livraria porque ela entra lá. E ela compra um livro. E antes disso, enquanto elas estão na loja, é, quatro caras passam pela vitrine e mexem com elas. E as três ficam tipo, nossa, nojo, né? Escrotos. E a gente tem um momento, quando ela sai da livraria, é uma câmera meio mais suspensa, uma câmera meio que em movimento. É uma câmera menos estabilizada, né? Como se fosse um olhar pra Bella, um ponto de vista pra Bella. Meio que como se tivesse alguém observando ela. Ela sai da loja E aí ela começa a se seguir, né? e ela já entra, ela já tá num lugar com pouca gente, já tá sem movimento a rua, ela já tá perto de um beco mais escuro, uma área com árvores, com mato ali em volta. É um corredor já mais fechado, é muito mais inóspito do que aparenta no livro, né? No livro só parece que é um lugar que tá sem pessoa, não que é um beco, né? Nesse Sim. momento. E ela comenta no livro que ela vai de um lugar com muita gente pra um lugar sem ninguém. Mas quando ela sai da livraria, já tá sem ninguém, já tá vazio. Ela sai da livraria, já tem a emboscada, e ela corre. Ela tenta fugir, vai pra rua, e é um lugar muito mais aberto, né? E o Edward chega com o carro, abre a porta. E o Edward ele desce do carro, né? No filme ele desce do carro, e aí Que ele eu faz achei aquela. estranho, porque quebra.
com aquilo que ele fala no livro de tipo: "Preciso me distrair, senão vou voltar e vou caçar aqueles caras". Eu acho que se no livro ele tivesse tomado a atitude de descer do carro, aqueles caras já eram. Sim, e no filme ele dá um olhar que dá um medo neles, né, deixa eles meio apavorados, assim, e eles saem correndo. A gente poderia falar que até tudo bem, só que, o filme ele tenta aparentar essa coisa do perigo do Edward, né, de como ele consegue transparecer essa coisa que causa terror nesses caras. Só que ao fazer isso, a gente quebra muito com a coisa do autocontrole, sabe, porque no filme ele teve o autocontrole de descer do carro e fazer isso. E como eu disse, eu não acredito que no livro, se ele tivesse descido do carro, a cena ele teria depois voltado pra dentro do carro de novo. Eu Tan acho que ali já seria um uma linha que ele ia transpor que não teria mais volta. tanto é que ele pede pra ela distrair ele pra ele não voltar lá. Exato. E até aqui, a gente já tem, apesar das coisas serem as mesmas, a gente tem uma outra Bella, é uma outra personagem, outras motivações. Não tem um humor contrastante da Bella em Atropelar o Tyler, por exemplo. A gente nem fala sobre isso, né, nem é falado sobre o Tyler ali. Se eu não me engano, no filme não tem, nada que aparente que o Tyler convidou ela para o baile, sabe. O que diminui também essa construção de vários garotos interessados nela e tarará. E a gente pode ver também que os personagens do filme estão em outro lugar. Eles não estão no mesmo lugar que os personagens do livro, porque aqui, na conversa do carro, que eles têm até chegar ao restaurante, não tem a mesma dinâmica que no livro, porque ele fala: "Se você soubesse o que eles estão pensando, as coisas horrorosas". E ela fica: "Nossa, mas você consegue saber? Como você sabe? Você leu o pensamento deles?" Ele fala: "Não, consigo imaginar". Sendo que no livro, ele já ele já chutou o balde, gente. Ele já revelou mais do que ele podia. Ele já meio que admitiu pra ela que ele não é humano. Ele meio que admitiu pra ela que ele lê pensamentos. Ele só não colocou um nome pra isso. Mas ambos eles sabem que tem algo estranho. E no filme ele fica tentando disfarçar uma coisa que tá muito evidente. Fica até tosco, né? Ele dá muita dica de coisas, dos poderes dele, e, e na frente dela, e finge que nada aconteceu. Ele faz um gaslighting ali momentâneo que não funciona, porque ela fica, nossa, mas isso é esquisito. Então, eles estão em lugares diferentes. Nesse momento do filme, a Bella ainda nem tem a completa certeza de que ele é um vampiro. Ela ainda vai ter, né, que se a gente fosse equiparar, equivaler com os capítulos, a Kia, ela já sabe. É, quando ela vê o Volvo dele, ela xinga o vampiro. Ela fala, ah, é É, vampiro idiota. sabe? Então, tipo, é bem diferente essa construção. E aí a personagem no filme, ela só vai, falar disso referente ao que seriam uns 2 capítulos à frente. A gente também tem na conversa dele já no restaurante, que a Bella ela pergunta se ele não vai comer. E no livro, isso já é algo óbvio pra ela. Ela já tem uma certeza de que ele não se alimenta de comida. No filme, ela poderia ter perguntado isso de uma maneira sarcástica, pra tirar com a cara dele. Aí sim seria condizente. Mas não é. Ela realmente tem essa dúvida, ela realmente tá tipo, ah, mas você não vai comer? E no livro ela já sabe, no livro pra ela já é óbvio. As duas belas, né, elas estão em lugares muito diferentes, em posições diferentes ali. E a conversa do restaurante também, algumas coisas se mantiveram, né, ela ainda tem ciúme da garçonete, da moça que tá ali servindo eles, mas a conversa dos dois é completamente diferente. Né? Enquanto no livro é uma coisa mais direta, uma coisa sobre esse medo que ele tem de machucar ela, ao mesmo tempo querer proteger ela. No filme é resumido com ele falando que ele se sente muito protetor em relação a ela. E assim, de uma maneira muito xoxa. Novamente, é cortado a coisa da personalidade da Bella, investigativa, de ter uma conversa. No filme, ele simplesmente ali decide contar, e não indo em questões com algumas barganhas,
porque no livro ele meio que quer que ela saiba, só que sem contar, e ele não quer que ela saiba ao mesmo tempo. Então tá todo esse mix, no filme ele fica perdido, meio que não tem, ele simplesmente quer e começa a falar. E aí ele tem uma fala que ele começa a provar, né, que ele lê pensamentos e ele começa a falar os pensamentos das pessoas ao seu redor. Aí tem o caso daquele cara que tá olhando pra ele pensando, ai, gato. E é tipo, não, não cabe. Eles novamente quer tirar o humor que tem dentro da conversa, da interação dos dois e colocar pra fora. Eles tiram a dinâmica da conversa, porque o que faz o diálogo ser legal de ler, o diálogo, não só esse, mas todos os diálogos entre os dois no livro é muito dinâmico, né? Nunca é uma coisa direta. Vou falar isso e acabou. Aqui tem a barganha, tipo, eu só vou falar se você comer. Eu só vou contar minha teoria se você primeiro falar o que você tá fazendo aqui. Exato. Então, tipo, tem um bate-volta no livro muito mais interessante. A gente tem um respiro disso no filme quando o Edward aparenta recusar falar e a Bella dá uma levantada da mesa. Mas eu acho que é a única coisa, assim, que eu sinto que eu olhei e falei, ok. Eu achei ok, mas eu acho que nem encaixaria tanto aqui. A Bella não sairia da mesa. Jamais. Ela tava morrendo pra estar naquela mesa, ela queria estar naquela mesa. É, não. E ela só sai ok daquela mesa porque ela sabe que vai ter mais 1 hora de cava ainda. Não, eu vou pegar a própria fala da personagem, quando ela pensa em se afastar dele. Só a ideia já é, tipo, incabível. Então ela não faria isso. Ela não se tiraria de uma posição onde ela pudesse tentar tirar qualquer informação que seja. É porque a Bella do filme também, ela não parece tão curiosa e investigativa a esse nível, né? Ela não é construída dessa forma. Ela fica curiosa e ela investiga, tipo, tem investigação, a questão do livro e tudo mais. Mas foi colocado de uma maneira tão. É a obsessão dela. E é isso. E ela vai passar por cima de todo mundo pra ter informações que ela quer. Não é a Bela do livro. A Bela do livro, na verdade, ela tem medo de machucar as pessoas, ela tem medo de fazer mal pras pessoas. Então, eu não sei se ela usaria a viagem. Às vezes ela faz, né? Igual ela fez com o Jacob. Mas eu não acho que ela usaria a viagem com as minas apenas pra isso. Eu acho que ela iria sozinha nesse caso. Sim, se ela precisasse muito daquele livro. Inclusive, até o momento, então, tipo, ela não pegou livro nenhum, né, na livraria. Enquanto no filme ela vai pegar um livro que aparentemente fala sobre as lendas que Lutes, viu? No livro ela nem entra na livraria, né? E eu acho que como a gente falou que a livraria tava ali pra brincar um pouco com o esperado, que era ter uma livraria dessa e ter alguém ali que fosse dar uma resposta, mas ela ignora, porque ela já sabe, ela já tem essas informações, ela não precisa entrar ali. O filme quebra isso, né? O filme ele não entende isso. E se ela entrar e a gente tentar esse tropo? Enquanto no livro a gente tá brincando com a ideia desse tropo e a Bella ignora, fala, "Ah, não, obrigado." O filme vai lá e faz o contrário. Vai entrar sim. E no momento que ela chega no restaurante com o Edward, a gente não tem a divisão a oposição, né, entre as amigas. No livro, a Jéssica, ela tá interessada em saber o que tá acontecendo ali, e a Angela quer dar espaço para as duas. No filme não, elas concordam em ir embora muito ok. É muito pouquinho, pode parecer muita implicância, mas isso é um traço de personalidade das personagens, sabe? E é uma coisa tão pequena que diz tanto sobre as duas que eu acho feio deixar de fora. É Eu acho que como, você deixa mais raso. é como se as duas amigas da Bella fossem duas amigas da Bella. Não é a Angela e a Jéssica, são as duas amigas da Bella. Claro que em alguns momentos no filme a gente vai ver uma diferença entre as duas, mas em momentos como esse, parece que não tem essa diferenciação. Tipo, tem as amigas dela, tem que fazer as amigas dela ir embora. Ok. E vamos fazer isso do jeito mais simples possível. E mais uma vez, né? A gente fala isso todo episódio, mas de pouquinho em pouquinho, gente, você muda tudo. Acaba que os personagens em geral humanos, né, por fora ali, que não são exatamente o foco da história,
acabam que vão sendo mais despersonalizados ainda, né? E eu acho isso muito ruim. Novamente, não que a Meyer tenha super se aprofundado na Angela e na Jéssica e na Lauren, etc. Não. Mas a gente tem um resquício de personalidade. É mais como se elas existissem ali e a Bella não passasse tanto tempo, não estivesse com tanto contato, do que se elas fossem simplesmente despersonificadas. É porque no livro, por mais que tenha alguns momentos pontuais só que elas vão aparecer e conversar, já te passa muita informação. O jeito que elas falam na loja com a Bella quer dizer que elas conversam sobre as coisas que acontecem com a Bella quando a Bella não está presente, sabe? Tipo, eu falei pra você que o Tyler não ia com ela. Ou seja, elas conversaram sobre, teve um debate sobre. Enquanto a Bella tá ali pensando em tudo isso e refletindo sobre tudo que tá acontecendo com ela, o mundo em volta dela está acontecendo também, né? As pessoas estão comentando sobre, as pessoas estão observando ela. No filme não, parece que tá tudo parado e que elas só existem na presença da Bella. E isso deixa tudo mais raso. Eu acho que o filme demonstrou que ele não conhecia a obra que ele estava adaptando. Chega na cena da loja e a Bella está totalmente desinteressada, olhando pra qualquer coisa, olhando pro chão, sendo que no livro ela está interagindo, ela tá claramente demonstrando que ela queria estar ali. Então, tipo assim, e isso dá a impressão que ou eles não entenderam a obra, ou eles quiseram propositalmente mudar isso, fazer a Bella se tornar outro personagem. E complementando isso que o Lucas disse, tem ela na livraria, por exemplo, que ela simplesmente vai lá, pega um livro, tá? Sendo que no livro ela já é descrita daquela pessoa que fica imersa em livros, né? Então não seria simplesmente uma visitinha, ela ia folhear livros, pegar vários livros, olhar bastante, tarará. Então, exatamente isso. Colocaram uma coisa que não tinha, que era para não ter, e mais uma vez não conhecem a personagem e fizeram algo extra que não condiz com a personagem. Talvez com a personagem do filme. Isso só acontece porque chegou num ponto que a personagem do filme virou outra. Ela tá até lendo, né, na cena da loja. Sim, Então eles trazem essa coisa do livro ali. Só que ali naquele momento ela tá lendo também apontando um desinteresse dela pelo que tá acontecendo, né? Olha como é construída a questão dela com os livros, né? Só como uma forma de desinteresse ao redor. ao redor ali que ela tá no momento. E por hoje é só. Esse capítulo é mais sucinto, ele é mais. Ele é um capítulo bastante de ação. Acontece bastante coisa, né? No final ali a gente tem um diálogo e tudo mais. E no filme, bem, Temos episódios novos todas as sextas-feiras e no próximo iremos revisitar o capítulo 9, Teoria. Inclusive, Hybrid Theory, né? Linkin Park, mas enfim. e para você não perder os próximos episódios, E apoiar a gente, nos dê um like antes de comer seu pratão de cogumelos. e E siga nosso podcast nas plataformas de áudio digital. YouTube, Instagram, entre outros. Com @revisitando Fox. Se puder nos apoiar financeiramente, temos o nosso Catarse, Estamos também com o e-mail revisitandoforks@gmail.com. para você nos contar o que acharam desse episódio, se discordam, se concordam, porque, diferente de Edward, não conseguimos ler o pensamento de vocês. Os endereços estão disponíveis na descrição e nos ajude enviando também nosso podcast para aquela pessoa que ama ou odeia Crepúsculo. Dia das Mães chegando e aquele rolê com a família toda é o momento ideal para falar sobre Crepúsculo. Os parentes e contar sobre o nosso podcast para ajudar a crescer ainda mais nossa comunidade de gente que adora e ama ler livros. Esperamos que tenha gostado do EP e até semana que vem. Tchau! Tchau, tchau! Créditos. Apresentação, roteiro, edição, revisão por Rodrigo Pazini e Lucas Contesotto. Arte, Willa Pazini. A gente anota aqui que o Rodrigo tem um crush no Mike. Ah, gente. Não tem. Tem sim, gente. Não Ele fala Mike, dá um sorrisinho assim, ó. Não, com o Emmett eu tenho. Gente, eu tô vermelho, ele tá sentindo vermelho. Viu?